Chegou o grande dia. Hoje eu vou me internar para um procedimento de um dia chamado infiltração. É uma infiltração um pouco diferente. Por que é feita em hospital? Porque ela é guiada por ultrassom, mas eu te explico ainda hoje nesse vídeo, e é uma esperança. É o começo, é a hora da virada, é o começo do fim da minha recuperação, se Deus quiser, e um procedimento que vai ajudar muito a acelerar as coisas nessa recuperação. E eu te tiro dúvidas sobre esse procedimento. Vamos ver se vai dar certo a logística de conseguir conversar com o médico acordado, ou se a gente só vai se encontrar quando eu estiver apagado. Enfim, hoje vamos falar sobre infiltração, recuperação, esperança e recomeços. Hoje, canal Corredores, depois da vinheta. Fica com nós. E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Hoje, dia 7/2, 10 horas da manhã. Daqui uma hora eu vou para o hospital aqui de Sorocaba, onde eu vou me encontrar com o Dr. Luiz Henrique Rodrigues e nós vamos fazer a infiltração guiada por ultrassom. Você já deve ter ouvido falar de infiltração, nada mais é do que uma seringada, é uma injeção zona que injeta alguma substância que vai ajudar a tratar uma determinada lesão, uma inflamação pelo corpo. Você deve estar estranhando um pouco por que ir para um hospital e por que se internar para precisar fazer uma infiltração, quando a gente escuta, por exemplo, falar que infiltração é feita em vestiário de futebol, né? Tem muito jogador aí que faz infiltração para poder continuar jogando, por exemplo, um jogo decisivo, né? Isso acontece. Mas a minha infiltração, que vai ser feita com ácido hialurônico, que vai ser aplicado aqui no meio do quadril. E imagina um joelho de porco. Você já comeu um joelho de porco? Que é uma carnona assim grande e o osso tá lá no meio? É mais ou menos essa região do quadril, né? Uma região muito grande, né? Não é como o joelho, que é algo menor. Então, para chegar no lugar certo, imagina que a seringa pode ir em qualquer direção. Como é que você vai acertar exatamente o ponto da inflamação, da tendinopatia no isquiotibial, que é a região aqui onde eu tenho a dor? Ele vai pelo ultrassom olhando na tela, guiando a seringa para injetar o negócio no lugar certo. Graças a Deus, tecnologia, medicina, e na medida do possível, dentro do que eu puder filmar, claro, eu vou mostrando para vocês aí esse vlog desse dia de cirurgia. Tô me preparando, arrumando aquela malinha para ir para o hospital, coisa de idoso, né? Mas é gostoso aquele ritual. Eu tô muito, muito otimista e feliz. Nada de nervoso. Eu tô feliz por esse dia ter chegado, porque vai acelerar a minha recuperação, é um passo fundamental. Tô arrumando minha malinha, tô pondo as coisas. É um dia só, não vou precisar dormir no hospital e tudo muito bom. Vestir branco para atrair boas vibrações, o axé que vocês estão me enviando através das redes sociais, muito obrigado. E quem sabe me confundem com médico, também me dão mais moral lá, é sempre bom, certo? Camisetinha Insider parceira, é igual casamento, é na hora do amor e da dor. Tá indo comigo pro hospital aqui, ó. Se você gosta dos produtos da Insider, a gente tem um cupom, usa aqui embaixo, ó. Tá fixado no primeiro comentário aí também. Todas as peças da Insider, todo o site com cupom. Conforto proporcionado pelas camisetas da Insider nunca é demais neste momento de apreensão, ansiedade, mas nenhum nervosismo. Então vamos terminar de arrumar as coisas, vamos cair para o hospital e hoje vai ser um diarião de tudo que eu consegui mostrar para vocês. Do pré, do que eu consegui mostrar do durante. Se o pessoal conseguir fazer uma imaginha do procedimento lá, eu pedi, vamos ver se vai dar certo. E do depois, com certeza, eu voltando e falar que tá tudo bem. Beleza? Vamos que vamos. Não posso falar muito alto que eu tô no hospital, gente. Tô aqui esperando. É 1h da tarde. Agora eu ouvi falar que pode ser que meu procedimento seja às 17 horas. Eu tô sem comer desde ontem às 9 horas. Eu tô sem beber líquido desde hoje às 6 horas. Nossa senhora.
Que fome, cara. E do lado ali, ó, tem a cantina ali no fundo e fica cheirando. A lazarenta da mulher não para de fazer pão de queijo. Nunca vi uma lanchonete tão produtiva, que solta croissant e café e tudo toda hora. Não pude nem beber meu cafezinho hoje, nem água. Tá seco. Minha boca parece que eu tô com um chinelo velho dentro, esperando a hora de chamar para internar de fato. Nem internado tecnicamente eu tô. Isso aqui parece aquelas fita branca no pulso, mas não é. Só meu polar que eu tive que deixar em casa. E corredor, como todo bom corredor, marquinha de sol tá aqui, né? Não, mas é dos 14, né? Tipo, Amiguinhos e amiguinhas, então, só para vocês entenderem aqui, né? Antes de eu voltar no coisa. Dá pra ver a marquinha? Ai, tira a mãozinha. aqui, ó. Isso, tira Tem a uma mãozinha. casquinha aqui, né? Tem. Aqui é onde foi retirado, ó, perto da onde tem as pessoas que tem aquele buraquinho aqui, ó. Foi retirado daqui o material, certo? E o algodãozinho, onde foi aplicado, foi exatamente aqui, ó. Aqui tá o curativo, eu tô sentindo ele. Vou dar uma Então, levantadinha aqui. não dá porque é minha polpa de bunda, não dá. Mas só pra vocês saberem a geografia do negócio. Tirou daqui, aplicou aqui, certo? Agora vamos com o Dr. Luiz Henrique, que vai falar tudo sobre infiltração para nós. Amiguinhos e amiguinhas, estou aqui com o homem, a lenda, o mito. Não, mito não, ele fica muito conturbado neste momento do país. Eu vou colocar aqui embaixo, o doutor tem um conteúdo muito legal também no YouTube e no Instagram, eu tô colocando as redes dele aqui embaixo também, que tem muito conteúdo que agrega essa bagagem pro praticante. Você sabe, esporte. eu inicialmente comecei fazendo um canal mais no YouTube, falando um pouco mais sobre prótese do quadril, artroscopia do quadril. Realmente você está me motivando a produzir um pouco mais de conteúdo voltado para a área de esporte. Para a área de esporte e pro não só o técnico, né? Não só conversando com colegas, mas o atleta amador, ele precisa aprender, né? Ele precisa, a bagagem teórica assim é fundamental também para quem pratica o esporte, porque você está aprendendo, é o manual de instrução, né? Cada vez que você explica como o corpo funciona, é um manual de instrução, como usar. Tudo bem que a gente sai ligando as coisas sem ler o manual muitas vezes. Verdade. Mas com a corrida o preço é mais alto. Dr. Luiz Henrique fez a minha infiltração, estamos há 7 dias, né? Terça-feira passada a gente estava fazendo a infiltração com ácido hialurônico e o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho de infiltração, quando a opção da infiltração, quando ácido hialurônico e corticoide, que eu acho que a maior parte aí de quem está assistindo eventualmente foi na linha do corticoide, porque é uma coisa mais antiga, né, doutor? E vamos conversando sobre isso. Doutor, no meu caso, por que infiltração e o que foi feito? Bom, Mike, é o seguinte, vamos lá. Você tem um diagnóstico, pode falar seu diagnóstico aqui, né? Já todo mundo sabe. O Michael tem uma tendinopatia crônica da região dos isquiotibiais. Os isquiotibiais são os músculos que ficam inseridos na região posterior do isquio aqui. Então, quando a gente vai entender um pouquinho sobre a anatomia dos isquiotibiais, ele é um músculo que se insere nessa região. A função desse músculo durante a biomecânica da corrida é principalmente fazer a flexão do joelho e a extensão do quadril. Então, esse é um músculo muito sobrecarregado quando a gente vai fazer a corrida. E muitas vezes ele existe uma disfunção muscular, seja ou um excesso de treino. Nós sabemos que todo atleta precisa de algumas horas para esse tendão regenerar. Então, quando a gente sobrecarrega o tendão, esse tendão ele vai passar por um processo em que as fibras de colágeno elas vão passar por uma degeneração e depois uma recuperação.
Então, aqueles atletas que têm um volume de treino muito grande e com muita repetição, sem que tenham um descanso, muitas vezes entram num processo de fadiga desse tendão. Outra coisa que a gente percebe muito é um desequilíbrio muscular, falta de ação do músculo glúteo máximo, que também ajuda na extensão do quadril, essa inativação dele, um desequilíbrio entre o posterior e o anterior da coxa, um exercício exagerado muito de contração. Tem que se tomar muito cuidado também com relação aos alongamentos passivos. Quando você pega a perna e força mesmo para alongar, a gente acaba forçando a origem aqui da musculatura. Então isso de uma forma geral, são as causas que a gente entende que podem sobrecarregar um pouco os isquiotibiais. Aqueles atletas também que têm uma passada muito larga, que aterrissa com calcanhar, com retropé. Isso falou aterrissar com retropé, mas muito lá na frente, né? Exatamente, muito lá na frente. Então o certo, quando você tem uma dor já nessa região, é fazer uma passada um pouco mais curta, em que o retropé ali, ou o médio pé, bata mais ou menos, aterrize meio que junto com o seu corpo, sem ser muito lá na frente. Então, para isso, é sempre necessário ter um acompanhamento de um educador físico, de um fisioterapeuta, de alguém que faça uma análise biomecânica da corrida, para entender se você está tendo um fortalecimento adequado ou se você não está fazendo alguma coisa em exagero, né? Sempre essa avaliação em conjunta do médico, educador e fisioterapeuta é fundamental para quem deseja seguir uma atividade como a corrida. Quando a gente fez o diagnóstico da sua lesão, Michael, nós iniciamos com um tratamento inicial, como todo tratamento, que é a fisioterapia, né? Então você fez algumas sessões de fisioterapia, não houve sucesso e nós demos um passo adiante. Então nós vamos fazendo tudo por etapas. A próxima etapa que você seguiu foi a etapa da ondas de choque. Sim. A gente, falando de uma forma geral das tendinopatias, o tratamento padrão ouro hoje é a fisioterapia com fortalecimento muscular e ondas de choque. Quando o paciente não evolui com relação a esse tipo de tratamento, a gente opta por alguma coisa mais invasiva. E no seu caso, a gente optou por fazer algo que fosse invasivo, mas que não trouxesse um prejuízo a longo prazo para o seu tendão. Então, o que a literatura mostra hoje? Que quando você faz uma infiltração com corticoide, você resolve o problema do paciente naquele momento. Conversei com pessoas que saem da cirurgia sem dor. Exatamente. Você faz a infiltração com corticoide, você sai feliz da vida, me considero o melhor médico do mundo, mas depois de um tempo, para um atleta do seu nível, a gente sabe que o corticoide ele vai alterar completamente o metabolismo do colágeno, que é o que compõe o tendão. Então, a longo prazo, essa lesão ela vai voltar e vai voltar pior. Não que a infiltração do corticoide seja proibida ou que não seja uma opção, mas talvez ela seja a última opção a ser considerada. Então, quando a gente optou... E é temporário. Quando a gente está falando de corticoide, ele não está tratando, ele nunca está tratando. A gente está sempre... Isso é um paliativo para tratar a dor, mas tem que atuar na origem sempre. Sempre tem que atuar na origem. Qual é a origem? A origem é tudo aquilo que a gente conversou. A gente precisa de um bom fisioterapeuta para fazer um teste de força, ver se você tem um desequilíbrio entre o anterior e o posterior da coxa, se você tem uma disfunção de glúteo máximo, fazer uma avaliação biomecânica da marcha para saber como que está a sua aterrissagem, como que está a sua corrida de uma forma geral. Então tudo isso precisa ser avaliado nesse conjunto todo. A gente não pode olhar só para o tendão e falar, tem uma tendinite, vou infiltrar, pronto, está resolvido, vai correr. Não é assim que funciona. E a opção, né? Você falou, corticoide é um último caso ou uma situação emergencial. A gente vê, por exemplo, no futebol, né? Os caras aplicavam corticoide para jogar a final no domingo, né? O jogador ali pressionado e tal. Então, só que o ácido hialurônico, ele tem aplicação para os mesmos tipos de lesão? Sim, existem ácido hialurônico de aplicação de tendão e ácido hialurônico específico para
parte articular. Então nós optamos por fazer em você uma aplicação de um ácido hialurônico, nós colocamos um pouquinho de sangue também junto para dar como se fosse uma estimulada na cicatrização. Existem algumas outras opções de infiltração, de aplicação, como plasma rico em plaquetas, o aspirado de medula concentrado, mas todas essas opções elas ainda estão em caráter experimental. E muitas vezes, para você realizá-las, você precisa ter acesso a um local que seja um centro de pesquisa relacionado a isso. Entendi. Mas o que eu posso te garantir, que alguns estudos têm demonstrado que realmente elas ajudam, mas quando a gente compara o tratamento com a fisioterapia, com fortalecimento e ondas de choque, o resultado acaba sendo muito parecido no final de tudo isso. Você está entendendo? Sim. Então, falando especificamente sobre a tendinopatia dos glúteos, né? Um outro músculo que a gente encontra muito lesionado no corredor é o glúteo médio, que é um músculo que se insere aqui no trocânter. Muita gente tem uma dor lateral do quadril, com dificuldade para dormir. Então, recentemente teve um estudo que demonstrou que quando você faz infiltração com corticoide, que você faz infiltração com aspirado de medula, com plasma rico em plaquetas, e você faz ondas de choque e fisioterapia, em 3 meses o resultado de ondas de choque e fisioterapia acaba sendo superior aos outros 2 resultados. Então, a questão do fortalecimento muscular sempre em primeiro lugar. E a grande dificuldade de tratar o corredor é fazer com que o corredor tenha essa paciência de esperar, né, esse período de tratamento. Ô, doutor, e tudo que eu li a respeito nesse período, quer dizer, o ácido hialurônico ele vai trabalhar, até queria que você falasse como ele age no organismo, né, mas eu vi desde lubrificar, alguma coisa nesse sentido, preenchimento, assim e tal, mas ele vai te dar vamos colocar assim, uma tranquilidade, uma amenização dessa dor e tal, para que você consiga fazer uma fisioterapia, um trabalho muscular com mais qualidade. Então, assim, não só isso, quase né, um apoio para você trabalhar o que tem que ser trabalhado, não é para deitar e... A gente tem que entender o seguinte, muitas vezes a gente esquece da questão microscópica do colágeno, né? O que é o colágeno? O colágeno é uma cadeia de aminoácidos. E a gente tem vários tipos de colágeno. A gente tem o colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, o colágeno tipo 3. Muitas vezes o que acontece com o tendão doente? O tendão doente ele começa a ter as fibras dele de colágeno tipo 1, predominantemente tipo 1, substituídas pelo tipo 3. Então quando a gente fala em tipo 1, para ficar claro na cabeça, vamos pensar num pacote de macarrão e espaguete. Esse é o colágeno tipo 1, aquele colágeno organizado, bonitinho. Enquanto que o colágeno tipo 3 é aquele colágeno todo bagunçado. Então, o ácido hialurônico vai funcionar como um substrato para tudo isso, mas além disso, o que a gente precisa? De uma ingestão adequada, uma questão nutricional envolvida, como uma ingestão de proteína, de repente complementar com whey protein, ter um suporte de um nutrólogo, de uma nutricionista esportiva. A gente precisa aumentar a dosagem de vitamina C, porque é a vitamina C que vai ajudar a síntese desse colágeno. Então é tudo um conjunto de fatores. O ácido hialurônico vai ser um deles, tá? Então precisa tentar somar tudo isso e tentar fazer com que esse tendão receba um aporte nutricional adequado para a sua correta regeneração. Doutor, existe também, só para complementar, um detalhe importante. Quando a gente fala em tendão, tudo que vem de questão de compressão é ruim para o tendão. Quando a gente fala em tensão, é bom para o tendão. Então, quando você está tratando dessa patologia, você deve evitar ficar muito sentado em um lugar que aperta essa região, sabe? Cadeira dura, cadeira desconfortável, banco de madeira, banco de concreto. Mas então, quer dizer, quem trabalha sentado, trabalha aquele trabalho de escritório, tem que buscar formas, porque afinal de contas a gente passa 8 horas trabalhando. Sim, em média. Imagina você sentado 8 horas nessa posição, que o seu tendão está comprimido aqui durante 8 horas. O aporte sanguíneo dele fica reduzido, tudo fica prejudicado. Então, infelizmente, é algo que isso deve ser pensado. E como eu sempre te falo, essa tendinopatia dos isquiotibiais,
é extremamente chata e difícil de tratar. Tem que ter paciência. Algumas vezes, infelizmente, alguns pacientes acabam tendo a necessidade de um tratamento cirúrgico. A gente evita ao máximo, tá? Nós fizemos esse procedimento em você, nós vamos precisar esperar pelo menos umas 4 semanas. Então o Maico vai ficar afastado das atividades de corrida dele por mais um mês. Nós vamos iniciar um processo de reabilitação, de fisioterapia, novamente, até com que a gente perceba uma evolução, uma melhora clínica para liberar você a voltar à corrida aos poucos. Mas nesse período você vai ficar liberado para fazer uma bicicleta, vai ficar liberado para fazer uma piscina, tá? E também, o que eu sempre falo, tem que ter uma avaliação um pouco mais complexa, uma completa na verdade, né? Tem pacientes que, por exemplo, têm de fábrica, de origem, né, nasceram com a redução entre a distância entre o fêmur, que é esse osso aqui, né, que a gente chama de pequeno trocânter, e o isquio. E às vezes a pessoa não tem um músculo glúteo médio forte, quando ela corre, os dois ossos ficam se batendo. Então isso daqui que chama impacto isquiofemoral é algo que também pode gerar essas lesões nos músculos isquiotibiais. Você não tem isso. Então realmente o seu caso foi por demanda, muita demanda de exercício e talvez está com algum desequilíbrio muscular que possa... Com certeza. Então, nunca escondi que não fortalecia, né? Então... Inicialmente, o que a gente sabe que o músculo ele precisa de pelo menos 36 a 48 horas para descansar, o colágeno. Então, se você, por exemplo, está começando a correr ou está iniciando um treino, sempre procure dar esse descanso para a sua musculatura. Se você começar a correr todos os dias, você não vai ter tempo da sua fibra de colágeno se regenerar da forma adequada. Esse episódio todo vem para confirmar só 2 coisas que eu escuto desde sempre, todo corredor escuta e prefere ignorar. A necessidade do fortalecimento, você preparar o seu corpo para aquele gesto esportivo. A corrida não é o nosso... Ela é o nosso esporte, mas a gente precisa preparar o corpo para ela, assim como qualquer outra atividade. Assim como o piloto de Fórmula 1, ele faz um fortalecimento específico para aquela atividade. Então, não dá para deixar em segundo plano. É uma atividade acessória à corrida, é o fortalecimento, né, Sem doutor? dúvida. Eu percebo muito, Michael, assim, aqui em Sorocaba, a gente tem muitas assessorias de corrida, né? Monte. Eu acho que assim, eles fazem um trabalho espetacular, porque muitos atletas quando começam a ter algum sintoma logo no começo, eles encaminham para uma avaliação ortopédica. Eu acho isso fantástico. Além do que eu acredito que eles falam muito sobre essa questão do fortalecimento e fazem muito essa questão do fortalecimento. Quem não faz não é por desconhecimento. O problema é que, assim, infelizmente, algumas pessoas não nasceram com uma biomecânica favorável para a corrida. E às vezes essas pessoas, elas querem ir um pouco longe demais. Então, não é que não vai ser possível de ir longe demais, mas essa pessoa vai precisar de um cuidado maior, de um aporte nutricional diferente, vai precisar de uma atenção especial. Então, eu sempre acho necessário esse trabalho em conjunto, esse trabalho em equipe, multiprofissional, desde a assessoria de corrida, o ortopedista, o fisioterapeuta, Sim, enfim. Sim. E a segunda, né, coisa que a gente sabe e muita gente negligencia é o descanso, né? A importância do descanso. Tem uma máxima, descanso também é treino. E tem gente que acha que é volume absurdo todo dia, o tempo todo. Tem gente que treina 2 vezes por dia e o corpo vai pagar a conta. Mas é por isso. A fibra de colágeno precisa de 36 a 48 horas para ela se regenerar. Isso está nos estudos, isso está na literatura médica, isso não é invenção da nossa cabeça. Então, se você não der esse tempo para o seu corpo, você não vai dar conta, o seu corpo vai pagar o preço, como o Mike acabou de falar. É isso, nos vemos em 3 semanas, certo? Puta, mas já me liberou um pouco do castigo, né? Porque faz uma semana que eu estava proibido, inclusive de fortalecimento. Então eu tenho fortalecimento, eu tenho bike, eu tenho natação, tem coisas para distrair, lição de casa, na verdade, né? Isso vai me ajudar. É isso aí. Em 3 semanas eu volto, esperando um novo alvará, certo?
A gente vai Bom, esperando a Michael, liberação dos alvarás, sim. Eu fico feliz de poder te ajudar, é uma honra cuidar de você. Eu estou à disposição se algum dos seus telespectadores, Tem um monte de termo. assinantes do teu canal, quiserem tirar alguma dúvida. Vocês já estão, um monte de gente passou a seguir o doutor, mas tem um conteúdo, ele produz um conteúdo bem interessante para quem gosta de esporte, para quem pratica assim no dia a dia no Instagram. Eu tô pondo todas as redes dele aqui e é legal. É legal você ter essa bagagem teórica também, né? Tem alguns profissionais da saúde que eu sigo e você vê coisas lá que você reconhece no teu dia a dia e são puxões de orelha homeopáticos. Você tem que saber tirar o melhor que esses caras têm a oferecer. Não pode ser entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Michael, o corredor tem que ter mais paciência. Ciência e cuidado consigo E cuidado. mesmo. Longevidade, é o que eu vou falando. Vocês querem correr até quando? Eu quero correr muito, então longevidade para cuidar da maquininha. Certo? Ficamos assim. Valeu.